Esse é o canal Biblicamente. Peço que se inscreva, deixe seu like, ative o sino de notificações e compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas. Falaremos hoje sobre a cor do pecado e faremos uma introdução à crucificação de Cristo, o penúltimo estágio de sua via dolorosa. Todos já ouvimos diversas teorias a respeito de como devia ter sido a vida no paraíso edênico. Um casal sem responsabilidades, passando boa parte do seu tempo na ociosidade, hábitos tranquilos, vida monótona, harmonia entre répteis e os humanos recém-criados, paz entre animais e animais, frutos docílimos, águas puríssimas, gélidas, cristalinas, uma gastronomia variada, uma flora variegada e uma fauna diversificada. Imaginamos noites de sonos plácidos e dias preenchidos por sorrisos largos e suspiros afáveis. E a aparência de Adão e Eva? Eram loiros, negros, caucasianos, estatura mediana, altos, dormiam sempre no mesmo lugar, passeavam pelas cercanias do Éden, preferiam manter certa distância do jardim, sentiam alguma dor ou reação alérgica com os primeiros alimentos ingeridos. Não nos esqueçamos que o primeiro casal de humanos jamais foram bebês. Foram chamados à existência e ponto final. Sim, estou certo de que você já ouviu inúmeras versões sobre a vida no Jardim Sagrado. Também já deve ter especulado se o casal teve ou não filhos enquanto viviam no paraíso. E a natureza do pecado? Quantos livros foram escritos? Quantos artigos publicados? Quantos ainda duvidam da verdade histórica que cerca a criação do homem? Na verdade, a verdade pura e simples se acha no seio da narrativa bíblica. A Bíblia explica a Bíblia. Ela exige ser questionada, afinal, ela tem as respostas que, de fato, satisfazem. Tenho, então, 1 minuto do seu tempo? Pode me seguir até o final desta exegese bíblica? Muito bem. Que Deus dê a mim e a você luz e discernimento para conhecermos as suas verdades bíblicas. Em primeiro lugar, quero lhe fazer uma perguntinha. Você sabia que a cor do sangue determina a natureza do pecado? Pois é, não é sem razão que se ouve por aí a expressão da cor do pecado, ou vermelho de vergonha. Afinal, o pecado tomou cor e trouxe a vergonha. Vamos então analisar tanto o nome quanto a natureza de Adão antes do pecado. Quando voltamos nossos olhos para os escritos sagrados originais, notamos que antes do pecado, o homem era referenciado pelo artigo Ra e pronome Adam. Adam, no hebraico literal, significa a pessoa. Quando tratamos a respeito das pedras afogueadas, dissemos que o termo usado na Bíblia para a pessoa é Or, do dicionário Strong, referência 213. Or é luz, luzente. Isso quer dizer que o corpo do primeiro casal era de natureza esplendorosa. Geneticamente falando, possuíam o DNA de Deus. Só possuíam
um genótipo e um fenótipo, o que lhes permitia ver seu Criador na viração do dia. Esta natureza augusta, magnífica, lhes permitia andar livremente. Não se feriam, não se cortavam, não sentiam dores. Além da composição admirável de seus corpos, a natureza corroborava, não produzindo cardo, abrolhos e espinhos. Um verdadeiro paraíso. Agora veja isto. Depois do pecado, portanto, depois da queda, a Bíblia hebraica apresenta a pessoa Adam, sem o artigo Ra. Surge então as partículas Aleph, Dalet, Men, ou o nome Adam. Da raiz da palavra Adam surge Edom, cujo significado é vermelho. Sabe-se que o sangue é responsável pela vida. Ele transporta o oxigênio por todas as células do corpo e com ele seus nutrientes. Sem a maldição do pecado, o todo de Deus fluía da medula do homem, o que permitia à pessoa ser a expressa plenitude da glória do Pai. Após o pecado, tudo mudou. A composição biológica mudou e gerou uma nova dinâmica corporal. A conexão com Deus é então perdida. O sangue se torna vermelho. Veja Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. A pessoa perde a natureza de Or e surge os tipos sanguíneos A, B, AB, O e os fatores RH. Compreendeu agora de onde vêm as diversas etnias? Com a decomposição da genética primordial, o sangue assume o tom vermelho escarlata. Sim, o sangue passou a ser vermelho por causa do pecado. A natureza pecaminosa também mudou os costumes e os relacionamentos. Notou que Eva não se surpreendeu ao ouvir a serpente falar? A pessoa em estado de luz compreendia os animais. Aliás, Adão os chamou um a um para nomeá-los. Os hábitos alimentares também mudou. De ervas e frutos, tiveram que lavrar a terra e abater animais para a provisão de alimentos. Agora, sabemos que Adão é o mesmo que Edom, e que Edom significa vermelho. Aqui encontramos outra indicação clara que o pecado muda a natureza da pessoa. Esaú era ruivo, mas ele trocou sua primogenitura por um guisado vermelho, ou seja, pecou, e Deus passa a chamá-lo de Edom, o vermelho. Note que não há uma geração de esauítas, mas edomitas, uma geração de vermelhos. Os hebreus estavam inseridos numa cultura pagã, idólatra. E então Deus transforma as águas claras em sangue, o que ocorre também no livro de Apocalipse. Já imaginou o porquê de Jesus ter transformado as águas na festa de Caná da Galileia? Pense bem. Quando alguém peca, esse alguém passa a ser reconhecido pela natureza de seu pecado. A mancha ou a nódoa do pecado fica impregnada no pecador, tornando-o escravo de seu pecado. Adúltero,
fornicador, pedófilo, assassino e outras degradações. A propósito, a incompatibilidade sanguínea é resultado da tortuosidade, um dos malefícios do pecado, a marca do homem transgressor. Ha-Adam era o tipo de caminho, portal, verdade e vida, mas foi manchado pela cor do pecado. Cristo se fez maldição, participou da carne e do sangue carmesim. Se o sangue de Abel clama por justiça, Jesus, o segundo Adão, o mediador de uma nova aliança, com seu sangue da aspersão, fala melhor do que o de Abel. Adão perdeu a conexão com o rio Pison. Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 7, 38, que quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembre-se de que Adão não teve filhos dentro do Éden. Este foi um dos propósitos do diabo: impedir a geração pura, una com seu Criador. Mas agora compreendemos o mistério da cruz. Cristo se fez maldição por nós, derramou seu sangue no solo e, por último, verteu água. Hebreus 4,12 diz: ele foi ferido em sua medula, órgão responsável pela produção do sangue. Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Mas você sabia que o sangue que nos purifica não é o vermelho? Cristo venceu na carne, a fim de sujeitar os que são da carne. Mas para a sujeição dos que são espírito, o sacrifício da cruz seria ineficiente. No próximo vídeo, falaremos a respeito de um sacrifício ainda pior que a crucificação, que foi mais um estágio na reconciliação com Deus. Cristo veio para nos levar de volta, primeiramente ao paraíso edênico, a Pison, o rio que procede do trono de Deus, o mar de cristal e depois a nova Jerusalém celestial. Sim, para voltarmos ao paraíso, foi preciso um sacrifício mais cruel, mais doloroso que a cruz, que a coroa de espinho, os cravos e o fel. Meus amigos, não deixem esse sacrifício ser esquecido. Compartilhem, comente, participem a seus amigos e irmãos e vamos juntos para o próximo trabalho, onde grandes mistérios serão por Deus a nós revelados.